Fala pessoal, eu sou a Vitória. E eu sou o Eric, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Unicast, o podcast oficial aqui do Unifafib. Nós somos os apresentadores e a gente conversa sobre muitos temas que estão presentes na nossa vida cotidiana, como por exemplo, artes, entretenimento, política, esportes e saúde. E nós queremos agradecer nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. Temos a Gélio Sublimação, que fez essas canecas personalizadas para nós. Eles também fazem chaveiros, almofadas, camisetas, entre outros produtos. Temos a Maria Cafeína, que inclusive se você for aluno Unifafib e for até o local, apresente a sua carteirinha, você terá um desconto especial. E para o tema de hoje, para iniciar o mês de setembro, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo e a conscientização que esse mês traz. Para ter essa conversa com a gente, ninguém melhor do que a coordenadora do curso de Psicologia aqui do Unifafib, Ângela Catuta. Ângela, por favor, obrigada por ter vindo. Se apresente para o pessoal, fale um pouquinho sobre você e o que você faz aqui no Unifafib. Muito obrigada, pessoal. Prazer estar aqui hoje para a gente conversar. Eu assisto e gosto bastante dos vídeos de vocês. E acho que esse tema também é bastante importante, né? Bom, eu dou aula e sou, como vocês contaram, sou coordenadora do curso de Psicologia do Unifafib e trabalho também como psicóloga para psicoterapia de crianças e adolescentes. Aqui no Unifafib, a gente tem formação em psicologia nas diferentes áreas de atuação da saúde, da educação, organizacional e do trabalho, diferentes frentes, além do atendimento clínico, atendimento de plantão. Então, são várias possibilidades que o Unifafib traz para todos os alunos e também para a comunidade que ela atende. Bom, para a gente começar a engajar essa conversa, o que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo ele é um movimento de conscientização, né, em relação à saúde mental e evitar situações de prevenção, né, evitar situações de ideação e tentativa e até o alcance de suicídio. Mas ele tem como principal ferramenta, objetivo, na verdade, conseguir conscientizar as pessoas sobre trabalhar com a saúde mental. Né? Porque o suicídio ele não surge do nada, a ideação suicida não surge do nada, né? Ela tem vários fatores e dentro disso pensar em trabalhar a saúde mental das pessoas, dos indivíduos é uma grande ferramenta, uma importante ferramenta para evitar que coisas como a autoagressão ou até chegar de fato ao suicídio aconteçam. Sim. Bom, aproveitando que a gente já entrou nessa parte, eu acho que uma das coisas que realmente faz a gente precisar de ter um mês de conscientização é a parte dos mitos e os estigmas que tem em volta de você ter algum tipo de condição mental, né? Algum transtorno mental, né? Então, se você puder explicar um pouquinho quais que são os principais mitos e como que a gente pode combater isso. Então, a grande questão é que muitas pessoas pensam que a ideação suicida ou que a questão da saúde mental ela é simples de se resolver, e ela não é, né? A saúde mental ela tem várias questões que envolvem o ser enquanto indivíduo, né? De ideias, de valores no mundo, e para isso a gente tem que entender quais são as situações de histórico de vida, né? Pode ter condições e situações ligadas diretamente à genética, à realidade social, histórica do indivíduo, as possibilidades e oportunidades que essa pessoa tem e o que não tem. Então, um dos mitos que fala a ideação ou a tentativa de suicídio é uma opção individual, né? Esse é um dos principais, que não é uma opção individual, ela é uma condição, ela se atinge a esse nível de perda de sentido da vida, da própria existência, num percorrer de várias questões que envolvem a vida daquela pessoa. E pensar na pessoa como uma coisa tão reducionista de ele não teve oportunidade ou ele não gostou de ser negado por um namorado, por uma namorada, foi o que levou. Não, são várias questões que precisam ser levantadas e trabalhadas e estudadas, né? Entendi. Eu tenho uma dúvida que eu venho trazendo desde a pandemia. Você sabe me dizer se o aumento de suicídio, de automutilação, foi assim, estrondoso da pandemia para cá? Então, tem estudos, inclusive da Organização Mundial da Saúde,
que apresenta que a busca de psicoterapia aumentou justamente por questões de conflitos existenciais, de conflitos com o indivíduo que as pessoas têm a partir da pandemia desse isolamento. Porque o isolamento, não ter contato direto com o outro, acarretou muitas dificuldades em poder expressar os sentimentos, poder ter apoio, né, grupos de apoio em situações de dificuldades emocionais ou o isolamento em si. O ser humano, ele é para viver em sociedade, né? E até as possibilidades de exercício físico, que é uma coisa bastante importante, que todo mundo precisa, até pela saúde mental, em busca da saúde mental as pessoas perderam, as relações sociais. Falar pelo WhatsApp não é a mesma coisa do tete-a-tete, né? Da conversa direta. Então, tem sim estudos que trazem que essa situação da pandemia agravou a saúde mental. Então, dentro disso, as buscas de psicoterapia aumentaram. No entanto, a gente vive a realidade que muitas pessoas não têm acesso, porque custa, né? Tem valor para isso. Então, a pessoa que não tem acesso, ela continua numa condição, né, muito difícil de enfrentar as situações que podem desencadear a questão, a dúvida sobre a própria existência. Então, a gente pensa também que, mesmo tendo políticas públicas, talvez seriam interessantes de cuidados que efetuem, de fato, algumas políticas públicas voltadas não só para a saúde, que é muito importante, mas para a educação, para a oportunidade, para a alimentação, moradia. Todas essas condições são muito graves e que também trazem essas questões da própria existência, né? Bom, também tem a parte dos sinais de alerta, né? Porque muitas pessoas, às vezes, a gente vê muitos casos onde a pessoa, às vezes, atenta contra a própria vida e a gente ouve muito, nossa, mas não parecia, nossa, mas ela era tão feliz, esse tipo de coisa, né? A gente acaba ouvindo muito esse tipo de comentário. Então, qual que são os sinais de alerta, assim, pra você já ficar de olho, assim? Um amigo que às vezes fala muito, tá muito quieto, alguma coisa assim. O que você acha que a gente pode começar a prestar mais atenção? Isso, ótima fala também, porque a gente está falando o quanto é importante a saúde mental, né? E esses indícios de que a pessoa está passando por algum momento de crise, né? Ou de questionamentos, ou de tristeza profunda, e tem alguns sinais, sim, mudanças bruscas de atitude. Então a pessoa é bem expressiva, é bem expositiva, e ela está mais fechada, mais introspectiva. A questão do isolamento social, como você falou, né? Então tem motivos de compartilhar momentos felizes e não tá trazendo esses momentos. Então, como tem alguns hábitos esportivos, ou hábitos de leitura, ou hábitos de cinema, de saúde, de atividades recreativas, e a pessoa está mais isolada. Então, dentro disso, são sinais importantes. Mas tem uma outra questão, que muitas vezes a pessoa oscila, né? Então, essa fala que você colocou, mas ela estava tão bem, nossa, eu nunca pensei nisso. Porque os últimos momentos ela estava tentando lutar contra aquilo, contra esses sinais, contra a tristeza profunda, ou as questões que ela vivenciava, e tentando maquiar isso para ela mesma. Mas não quer dizer que ela já não sentia, né? Já existiam, e é o quanto a gente pensar na saúde mental é o que realmente ajuda. Se a gente vê uma pessoa numa situação com uma característica mais depressiva, mais fechada, mais reservada, isolada, que não é a característica dela, se colocar a dispor para ela se abrir, para tentar entender por que ela está assim, e, em alguns casos, encaminhar e dar algumas informações que possam ajudá-la, né? Qual que é um dos motivos, não sei se é o termo certo, da pessoa vir tirar assim, a sua vida, o maior? É complicado. É complicado. O que é colocado é que, assim, são muitos fatores, são muitos motivos, é muito particular, né? Mas, assim, o principal, que aí é o que eu tenho repetido aqui, em relação à saúde mental, né? Então, as pessoas em condições frágeis estão pensando que existem pessoas com depressão profunda ou transtorno bipolar. Não estou dizendo que todos que têm o transtorno bipolar, mas a oscilação frequente de humor e o ter dificuldade de lidar com isso, se a pessoa não busca ajuda, ela pode ter situações
que agravam o sentido de existência e aí desencadeiam essa ideação, em alguns momentos a tentativa. Então o principal, então você para colocar um nome, saúde mental. Saúde mental. Trabalho da saúde mental. Saúde mental. Você falou que às vezes a oscilação, a perda de interesse em fazer algumas coisas pode ser caracterizado. Então eu queria questionar se a procrastinação poderia ser um antecessor a um transtorno mental, assim, digamos que mais grave, maior, mais preocupante, né? Porque muitas vezes, a procrastinação ela não vem só em não fazer coisas que você não quer fazer. Às vezes vem até em você procrastinar coisas que você quer muito, que você não consegue, você só fica empurrando com a barriga e você não consegue fazer nem a coisa que você quer muito. Sim, e aí a busca mais uma vez falar de buscar psicoterapia, de buscar profissionais para entender isso, né? Porque que tem coisas que eu quero muito, mas que eu não consigo ter uma ação, ter uma iniciativa para aquilo que eu quero. Tem coisas que fogem da nossa alçada, que a gente quer, ou que o indivíduo quer, vai tentar, e que ele não consegue atingir. Mas o lidar com essa frustração é uma habilidade bastante importante e que às vezes, não estou dizendo que todas, mas pode ser o que desencadeia essa não tentativa, né? Porque a frustração me deixa tão triste que então eu também não vou nem tentar. Isso tudo é trabalhado com a psicoterapia, né? Com a saúde mental. O Unifafib, ele tem algum projeto para as pessoas que não têm essa condição de, às vezes, de pagar um psicólogo, um psiquiatra à parte? Tem algum projeto? Sim, nós temos a Clínica Escola aqui do Unifafib, que atende. Nós temos três frentes bastante importantes na clínica. Um é plantão psicológico, que tem um atendimento que não precisa nem marcar. É vir ao Unifafib de segunda-feira, das 4 às 6 e das 7 às 9. E de quinta-feira, das 4 às 6 e das 7 às 9. Né? Então é para o final da tarde, para quem está trabalhando também, tem horários noturnos. Tem também avaliação psicológica, né? Então que os alunos do 5º ano fazem esse estágio sob supervisão, né, com professores, e aí pode fazer uma avaliação e aí encaminhamentos em alguns casos, né, porque aí o atendimento psiquiátrico para situações não tem acompanhamento aqui, então faz o encaminhamento para o centro de atendimento, né, psicossocial, por exemplo, para o CAPES. E tem também o Centro de Atenção Psicossocial, perdão. E o outro é da psicoterapia mesmo, né? Então, assim, além de passar pelo plantão, passar pela avaliação diagnóstica, também tem a psicoterapia, que é atendimento semanal durante o ano inteiro. E temos casos de pacientes que estão, se é importante continuar ainda a psicoterapia, se estende para o próximo ano, não é limitado a um ano. A única questão que é importante colocar também é que o atendimento para ideação suicida, como sendo um tema principal, a gente precisa de trabalhos de profissionais especialistas. Então aí, se por acaso chegar um caso, é feito um acolhimento e um encaminhamento para o CAPES, né, para uma OBS, para ter o atendimento desses especialistas. Por entender que a Clínica Escola está trabalhando com estagiários. São estagiários do 5º ano que estão com a formação avançada, e para terminar a formação tem supervisão o tempo todo, mas que para atendimentos pontuais e até para psicoterapia é possível. Que projeto, viu? Que projeto. Você falou sobre avaliação psicológica, você pode explicar um pouquinho mais sobre o que é? Posso. A avaliação psicológica é uma busca de entender qual que é a queixa principal do paciente. Então, se ele tem uma queixa, porque quem procura psicoterapia dificilmente não tem nenhuma queixa. Aliás, quem não tem queixa nenhuma, né? É verdade, sim. Tem uma queixa, é entender um pouco se essa queixa ela advém de algum transtorno do neurodesenvolvimento, algum transtorno emocional, ou se é para questões reflexivas, de indivíduo, de existência, do eu, do si mesmo, que vão ser trabalhados na psicoterapia. Então, pode ser que nessa avaliação são feitas de 5 a 8 sessões. Então, tem encontros quando são crianças e adolescentes com os responsáveis, fazendo uma entrevista, o porquê dessa busca. Depois, alguns atendimentos à criança, aplicação de alguns testes, né? Mas o teste não é só ele, então são vários atendimentos. E a partir disso,
escrito um laudo que aí pode ser para um encaminhamento para um atendimento específico com uma hipótese diagnóstica ou para a orientação e indicação de psicoterapia. E aí a pessoa pode voltar depois para o atendimento psicoterapêutico na clínica. Assim, a gente tem muitos ambientes que acabam, como posso dizer, influenciando as pessoas a levarem a fazer esse tipo de coisa, né? Como que a gente pode manter um ambiente alegre, saudável? Tem alguns requisitos? Como que funciona? Para psicoterapia ou para o convívio, para o dia a dia? Vamos colocar o convívio, isso. Então, para o dia a dia, é muito importante entender, por isso a psicoterapia, o entender a si mesmo, né? O que eu gosto, o que tem sentido para mim. Então, eu gosto de estudar, ou eu gosto de ver filmes, eu gosto de ler, eu gosto de convívio social. Então, dentro de levantar esses temas que são meus, de interesses meus, da minha personalidade, do meu ser no mundo, então, a partir disso, como que eu vou buscar conhecendo isso, ter mais dessas atividades. Então, não tem uma coisa determinada, específica para cada um, né? Sim. Geral. Atividade física ajuda, né? Bastante, né? A atividade física é boa para a saúde de uma forma geral, sim, né? Então, sim. O movimento do corpo, a circulação, né? Todas as questões que contribuem para que todos os sistemas humanos funcionem, do corpo humano funcionem de forma saudável, também é para a mente, né? Também é para o pensamento. O quanto que ele contribui depende de cada um, de como que ele faz, o desgaste disso, com o que ele se identifica mais. Então não é, olha, vamos fazer academia e musculação. Para alguns pode ser isso, por isso que eu falo dessa questão do individual, da particularidade. Para outros pode ser a dança, pode ser a natação, né? Tem variedade. Sobre isso que você está falando de exercício físico, eu fiz crossfit por um bom tempo, ano passado. E eu tô experienciando a mesma coisa que eu sentia no CrossFit agora, porque eu tô fazendo sapateado. E eu fiz balé. E como são 3 exercícios assim, que eu não sou uma pessoa que gosta de colocar modalidades de dança acima de uma das outras, né? Porque eu acho que cada uma tem seu charme. Eu acho que eu já fiz metade das modalidades de dança possíveis. Mas eu ressalto justamente essas porque, querendo ou não, são... Apesar delas não serem melhores do que as outras, elas requerem mais técnica, né? O balé precisa de muita técnica e o sapateado também precisa de muita técnica. Então, eu percebo que toda vez, quando eu estava fazendo balé, que eu infelizmente não faço mais, queria muito, mas infelizmente coincide com o horário da faculdade, eu lembro que, como sempre tinha que estar sempre muito focada, porque puxa a barriga, encolhe, tipo, ajeita o quadril, ajeita o peito, não pode deixar a perna dobrar, eu não pensava em mais nada. Você acaba distraindo a cabeça de um jeito que eu só conseguia pensar naquilo. O sapateado é a mesma coisa, porque se você bota muita força, você machuca seu joelho, você tem que ter o equilíbrio entre fazer o som e não machucar seu joelho. Você tem toda a questão da complexidade dos passos, né? Então eu lembro também isso no CrossFit também, que eu lembro que quando eu tava treinando, era uma coisa que, tipo assim, eu entrava... Eu não pensava em mais nada. Eu entrava no CrossFit, eu entro na sala, eu só penso naquilo, na hora que eu saio, que eu volto. E eu lembro que na minha época do CrossFit, como era uma coisa muito nova, né, e eu fazia o CrossFit com uma pessoa que é muito importante pra mim, então eu ficava o dia inteiro, eu acordava de manhã pra ir pra escola, eu ficava, nossa, hoje tem CrossFit, hoje eu vou no CrossFit. Então eu acho que eu experienciei um pouco disso, né, que acaba fazendo muito bem pra cabeça e até mesmo na parte corporal, né, eu percebi uma melhora na forma que eu dormia, eu comecei a comer melhor por conta do CrossFit, né? Eu comecei a comer feijão, não comia feijão. O CrossFit me fez querer comer feijão, porque eu ficava com fome, né? Então eu comecei a comer melhor e até a parte mental mesmo, eu percebi muita diferença, né? Sim. Que legal. Qual que é a importância do aluno ele estar dentro de projetos sobre saúde mental dentro de escolas, do próprio Unifafib também? Isso é uma coisa bastante importante também. A prevenção, né, a saúde mental, ela precisa se expandir da área da saúde, né? Então, que sejam informativos, que sejam atividades, propostas psicoeducativas na educação, empresas, né, em locais de trabalho que também têm os seus desgastes extremamente importantes emocionais, né? E então
trabalhar com essas outras frentes também são muito importantes, tanto para a qualidade de vida do trabalho, do estudo, nesses casos de exemplo, quanto também para a conscientização de informações sobre diferentes temas, entre eles a vida, a saúde mental, né? Aqui no Unifafib, a gente faz alguns movimentos, né, de tentar conscientizar, dar informações, mas uma coisa bastante importante também, que a Clínica Escola também atende alunos do Unifafib. Isso é bastante importante. E temos um projeto de extensão também, que é atendimento em grupo para universitários, porque os universitários também passam por momentos desafiadores, né, que são bastante difíceis, e dentro disso trabalhar, compartilhar em grupo. Então é uma das técnicas da psicologia é do atendimento em grupo, né? Então dentro disso tem um projeto de extensão que também faz esse tipo de atendimento. Tem uma fala muito importante que eu acho que cabe a gente comentar aqui, que eu vejo muitas pessoas levando em consideração de que a terapia só é feita para pessoas que já têm algum indício de algum transtorno, né? E eu assisto um criador de conteúdo que ele sempre fala que terapia é para todo mundo, porque todo mundo tem as próprias questões, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, o que você acha? Então, muito interessante isso que você trouxe. A psicoterapia, ela não é só para quem precisa de psicoterapia, pelo contrário. Eu brinco com os alunos, ainda falo para eles que é uma brincadeira muito real de que todos precisam de psicoterapia. Sim. Nós, enquanto psicólogos, a gente vai lidar com o ser humano, com outro em diferentes vertentes, tanto em clínica, na saúde, na educação, no trabalho, e a gente precisa lidar com as nossas próprias questões particulares e pessoais para trabalhar com o outro, sobre as questões particulares e pessoais deles, né? E quem que não precisa? Então, todos se relacionam, né? Então, o quanto é importante a gente, esse autoconhecimento, né? Qual que é o sentido de existência, de ser no mundo para cada um, isso é muito importante. Então, como que é assim, primordial que todo mundo faça terapia, né? O quanto que isso ajuda em várias questões. Quais são as minhas habilidades, as minhas facilidades, quais são as minhas dificuldades, como que eu posso trabalhar com isso. É olhando para isso e com profissionais que a gente consegue de fato, né? Um outro tema que você falando eu me lembrei existe uma abordagem certa para trabalhar com a questão tanto da saúde mental quanto para a prevenção ao suicídio? Não, isso é um super mito também, né? Porque o ser no mundo, o existir no mundo, ele depende da visão de mundo de cada um, né? Então, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, não necessariamente é o que faz sentido pro Eric. Então, eu preciso, às vezes, pensar, eu sou uma pessoa muito voltada ao tipo de comportamento, que desencadeia esse meu comportamento, e entender isso. Então eu vou buscar um psicoterapeuta da análise do comportamento, da terapia cognitivo-comportamental, porque eu vou me identificar com as técnicas daquele psicoterapeuta. Por outro lado, tem os que vão pensar mais sobre esse sentido de existência, de ser no mundo, o quanto isso está correlacionado com a minha história de vida, a história de vida e o que eu tenho de pensamento claro, que a gente chama de consciente, de inconsciente. Isso são outras abordagens, né? A psicanálise, a psicologia analítica. Outros ainda, o sentido de existir no mundo a partir dos fenômenos que eu vivencio e qual o sentido de existir no mundo para mim, a fenomenológica existencialista. Então, para cada pessoa tem uma abordagem que faz sentido. Não é pelo tema, não é para a prevenção ao suicídio, é pela característica particular pessoal do indivíduo. Agora, para encerrar, uma pergunta como que as instituições de ensino elas podem desempenhar um papel ativo. Um papel ativo dentro da sociedade? Então, uma das questões bastante importantes é o quanto que a instituição ela está inserida em uma sociedade, em uma comunidade. Sim. Então, essa correlação entre a instituição e a comunidade a qual ela atende é primordial, né? Então, pensando numa instituição de ensino, né? A gente tem a lei de que precisa do psicólogo e assistente social em cada instituição
para quê? Para entender qual que é a característica daquela comunidade que aquela escola atende e a partir disso quais os projetos, as propostas para atender as necessidades daquela comunidade. Isso é muito diferenciado dependendo de cada comunidade. Então precisa ter esse olhar de relação direta da instituição com a comunidade. Tem mais alguma coisa que você acha importante ressaltar? Alguma coisa que a gente não perguntou que você acha legal falar sobre o tema? Eu acho que o que você colocou sobre todos fazerem psicoterapia, eu acho que é o risco, né, de fica a dica, fica o martelinho na cabeça. Nossa, eu ainda não fui fazer, então é importante buscar, conhecer um pouco sobre si mesmo. Porque querendo ou não, entrando nesse ponto de novo, só de uma forma bem rápida, às vezes a gente acha que uma coisa é tão boba, né? E aí a gente conta pra pessoa e fala, mano, como que você acha que isso é bobo? Tipo, você vira e fala, tá acontecendo tal coisa comigo, mas vai passar. Por que você não tá se preocupando? Às vezes não passa. E o quanto o não olhar de frente para isso, e até com a ajuda de um profissional, vai acabar sendo uma bola de neve, né? Que vão trazer outras situações de desconforto, de tristeza, de questões profundas, e isso não vai sendo trabalhado, vai poder piorar cada vez mais, né? Bom, então muito obrigada pela sua presença. Prazer. É sempre muito legal falar sobre esse assunto, porque querendo ou não, muitas pessoas, é igual o tema do Agosto Lilás, né? Exato. É uma coisa que, querendo ou não, é um tema que as pessoas não tendem a falar tanto, porque às vezes por não querer incomodar, né? As pessoas não tendem a falar sobre o que estão sentindo para não preocupar as pessoas em volta. Até às vezes um pensamento de, essa pessoa já tem tantos problemas, não vou falar com ela que eu também não estou tão bem. Exato. Então é sempre muito interessante falar sobre isso. A gente quer agradecer por você ter vindo, porque obrigado, é muito bom ter um profissional da área falando sobre, né? Sim. E a gente também quer agradecer a quem assistiu até aqui. Lembrando que, se você quiser acompanhar o Unicast mais de perto, você pode seguir o perfil do Instagram do Unifafib, que é @Unifafib, e os episódios do Unicast estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, como, por exemplo, o Deezer, o Apple Music, o Spotify e onde você procurar. Se você quiser assistir nossos rostinhos enquanto a gente fala, a gente também tá no YouTube.